Boa noite a todos. Eu vou começar essa live 35 falando do meu orgulho aos trabalhos que foram apresentados no Impente desse ano. Para quem não tem familiaridade, o Miguel, por exemplo, o Impente é o Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, e na edição desse ano de 25 trabalhos, 4 foram sobre musicoterapia músico-centrada. A Carol fez a gravação da apresentação do grupo de pesquisa Porto Alegre, Minas, da qual ela é coordenadora junto com a Marina Freire, da Federal de Minas Gerais, e aqui presente tem vários participantes. E eu pensei... Rodrigo fez a gravação. E eu pensei, quando a Carol tinha me falado, bom, estão dando 10 minutos para apresentação para cada palestrante, eu achei, resumir uma pesquisa que já tem anos, e com a complexidade que já alcançou em 10, 12 minutos, aí eu ouvi a gravação e fiquei bastante impactado assim pela precisão, pela maturidade que já andou o estudo Porto Alegre e Minas, e então, sem palavras, super parabéns, super parabéns. Daí depois as outras palestras eu não tive a oportunidade, não tive acesso, mas eu tive algumas informações. Então, a palestra que seguiu da Isabela Salles, que está aqui, do que eu vi foi muito bacana, muito séria. Paulo Bruno, que também está aqui, o professor Elvis, para quem não sabe, Paulo Bruno e Elvis e Luiz Belisário são responsáveis pelo Núcleo de Estudos da Musicoterapia Músico-Centrada, de Fortaleza, mas Ceará, mas abrange, né? Eu considero que eles são um núcleo nordestino de estudo da musicoterapia músico-centrada. Trabalho fenomenal, é um trabalho de improvisação, eles estão também se experimentando, improvisando e gravando essas improvisações para reflexão músico-centrada. Então tá fenomenal, né? Paulo Elvis, e depois seguiu o trabalho do Luiz Belisário, também de Fortaleza. Então, quero deixar publicamente aqui meus parabéns, e a gente tem comentado entre a gente com o avanço da robustez dos estudos, entende? Então, acho que... E aí vem, né, nuances. Hoje eu recebo da Cristiane, que também está aqui, uma mensagem emocionada da parte dela, que vivenciou um unfolding muito, muito claro hoje, a partir de uso de determinada tonalidade, tensões e repousos. Não sei se vocês viram hoje a postagem, foi ontem a postagem da Karen, e Karen Vipri, do grupo de Porto Alegre, Minas, e eu coloquei aqui para ler para vocês, para quem não viu. Por exemplo, Miguel, isso é muito, muito que a gente trabalha, e comentei com o Gregório, assim, que bonito ver algo que eu estou considerando não só um nascimento orgânico, movimentos orgânicos músicos centrados, falo muito isso para o Paulo, para o Elvis, para o Luiz, mas essas nuances assim que estão acontecendo, Rodrigo na clínica dele, Cristiane, Christian, de uma maneira muito orgânica. E a Karen ontem ela postou uma foto da prateleira do setting dela, que tem panelinhas, que tem frutinhas, que tem pandeiro, que tem maraca, que tem tambores, e ela escreveu assim, antes de receber o paciente: instrumentos, panelinhas ou nenhum desses? Não sei. Não sei. Só sei que o que for escolhido pelo paciente, olha o espaço para o paciente que ela está dando. Só sei que o que for escolhido pelo paciente vai nos levar à música. De uma forma muito simples, para mim, ela condensa aqui muito muito a gente trabalhou de disponibilidade clínica, de espaço para o paciente, de ir onde o paciente está, e seja onde for esse lugar, não só um lugar físico, concreto, de ele buscar algo, mas vai refletir aonde ele pode estar como sujeito hoje. Ela está abrindo a escuta, e agora com uma dose de músico-centramento, onde quer que ele vá, por onde quer que ele vá, tudo vai a relação, olha o triângulo, vai nos convidar, vai nos levar
a música. Então, não posso estar mais contente. Parabéns, viu? Parabéns para todo mundo envolvido aí. Eu acho que daí dos frutos do Nordeste, o que que virá, né? Quantos outros... Aí está aqui o convidado do Rodrigo, o Miguel, que eu não conheço, mas já está aqui, né? E assim vamos, tá? Ótimo. Recadinho. Nesse final de ano, o Gregório está bastante lotado com as suas tarefas, então a gente combinou o seguinte: eu vou tocando solo, a tradução e as reflexões do Healing. Vocês podem me parar, só que como eu vou estar mexendo com tela e áudio aqui, não levantem a mão, me peçam a palavra que eu passo a palavra para vocês. É legal que a gente tenha uma movimentação. Mas eu vou tocando solo a tradução e a reflexão, porque eu quero botei como meta, até julho do próximo ano, eu quero terminar Healing, e depois eu vou já passar um tema para quem quiser, um tema para vocês, e essa live fica gravada, então quem estiver assistindo depois também está convidado a fazer o tema. Estou convidando o Gregório para a gente começar uma série depois de Healing, e porque é bem marco isso. Para mim, esse livro que eu levanto aqui para vocês, eu não sei se eu já falei publicamente, mas se já falei, repito. Quando nós terminarmos a tradução e reflexão, isso que eu queria falar agora, do que eu considero o melhor livro de musicoterapia do planeta Terra, Healing Heritage, o melhor livro de musicoterapia do planeta Terra. Eu vou estar super feliz porque a gente vai ter traduzido palavra por palavra, pensado palavra por palavra e escutado. Comecei com a Juliana Carvalho, que está aqui embaixo, tomando café da manhã. Ela lembrou que era nas quartas-feiras de manhã, e ela é pianista. Aliás, ela hoje vai contribuir com o seu piano e a sua musicalidade com a gente. Começamos e ela tocando, a gente lia, pensava e ela ia para o piano. Agora eu tive o insight da gente ir traduzindo, pensando e escutando o próprio Paul tocar, para que todo mundo que veja essas lives vão estar eternizadas, né? Entendam quem é esse cara, que é o cara que mais nos influencia. Por isso eu trago Healing Heritage como núcleo da essência da musicalidade. Não estou falando de North of Robin, da musicalidade do Paul Norton, que é o grande legado, grande núcleo para o nosso trabalho aqui. Terminado o Healing, botei como meta julho. Quando o Greg for tendo tempo, ele super volta, né? Ele retoma aqui. Mas aí a gente não perde a fluência, pessoal. Já ficamos um mês passado sem a live, o que me permitiu realmente finalizar esse livro. E está aqui o primeiro tema que eu convido vocês, O Sonho e o Sentido do Wisnik. Então, quando terminar Healing, nós vamos fazer o que eu chamo que o Bruxa chama de book review. Nós vamos fazer algumas resenhas críticas, e aí eu quero até passar para vocês, quem se interessar, qual é o formato que o Bruxa pede para uma revisão crítica da literatura. Então não é assim, eu acho que o Wisnik diz, também vai ter páginas e citações e reflexões, mas quero que a gente dê um formato bastante acadêmico para a resenha crítica, tá? Então o primeiro que eu acho que a gente vai resenhar vai ser o Sonho e o Sentido do Wisnik, e já explico o porquê. E depois eu sei que o grupo de pesquisa Porto Alegre Minas já leu o que é o melhor livro do mundo sobre Paul Northoff, né, do Greg. E aí eu quero, óbvio, com a presença do Gregório, que a gente faça a resenha crítica. Eu já escrevi a resenha crítica desse livro e já fiz o member checking, né? Eu li antes de eu oficializar na Temple, eu li para o Gregório. O Gregório gostou, então essa é uma resenha formato bruxa desse livro, mas eu acho que é bacana a gente esmiuçar com o Greg, tá? Então esses dois livros que ainda não leu, eu convido para ler, para lá na frente, em julho, a gente poder resenhar juntos, assim. Bom, eu expliquei, eu disse, por que eu estou pedindo esse aqui, assim, né? E por que eu fui para ele? Eu já tinha lido em 89, esse livro originalmente é de 89, mas por que eu pedi a última edição? Porque eu tinha a intuição que o Wisnik ia me ajudar e nos ajudar a localizar Healing Heritage. Me inquieta, não no mau sentido, mas me intriga, melhor me intriga,
O Paul tratar modalismo até Debussy. Eu queria localizar o Healing Heritage nessa história, tá? Então, eu vou só lembrá-los que o Healing é um livro composto por 67 obras, de 19 compositores, eu esmiucei tudo, né? De diferentes períodos da história da música, abrangendo desde o século XVII até o século XX. O compositor mais citado, e agora vocês vão entender onde o ganchinho que eu vou fazer, é Beethoven. Por 15 vezes ao longo de Healing Heritage, Beethoven é usado como exemplo. O segundo é Debussy, por 13 vezes. E o terceiro é Bach, por 10 vezes. Tá? E daí? E daí eu fiz o seguinte: a partir do apoio do Wisnik, eu fiz uma lista, pensei assim, algumas pessoas no Brasil têm como influencer o Pablo Marçal. Eu não tenho essa influência. Eu tenho 15 outros. Dos meus 15 influencers diretos ou indiretos, e aí o que eu quero começar a levantar insights para vocês. 46,66% deles de língua alemã. E é bacana onde nós vamos chegar agora. Quando eu listo esses 15 influencers, eu noto que só no meio do século XX é que o tema música, um primeiro insight, música passa a ser tema de músicos, musicólogos e etnomusicólogos. Até então, o tema música era destinado à filosofia. Olha que profundo para nós aqui. Filosofia, né? Pensar o pensamento. Mas eu fui checar esse meu insight, né, com um amigo músico e ele me disse, não, mas tem bastante músico que pensou música antes de meados do século XX. Me citou alguns exemplos. O pai do Mozart, Leopold Mozart, e o filho do Bach. Eu fui dar uma olhada no trabalho deles, sim, e Palestrina, né? Tratado de contraponto, manual de estudo de violino, estudo do piano. Nesse sentido, muito músico tratou. Aí eu tive que voltar um pouquinho. Então, deixa eu reformular da lista dos meus influencers. Qual é o insight esse? Vou voltar. O que eu percebi que direta e indiretamente, e não esqueçam, a gente tem duas origens do estudo, né? E as palavras aqui são muito importantes. Não é dizer assim, ó, a origem do nosso estudo é Paul Nordorf. Não é bem isso. A origem do nosso estudo é a musicalidade do Paul Nordorf. A origem do nosso estudo também é a musicalidade da Helen Bonny. A Helen Bonny chega na academia, batendo lá na porta do Thayer Gaston, eu gostaria de estudar no seu programa, cara, extremamente behaviorista, em toda uma bagagem mística. E ele diz para ela, eu te aceito, mas não vem com o teu misticismo. E ela ri. E ninguém parou a Helen Bonny de fazer o DIM. O Paul, como já falamos, mas tem gente nova aqui, o Paul não fez um início e uma carreira acadêmica. Ele já era professor do Bard College, ele pede em 58. Eu quero renovar meu ano sabático porque eu quero continuar ali na exploração na Europa lá. E me encantei por musicoterapia, me encantei por um senhor chamado Clive Robbins. É negada a nova autorização e nasce a Nordorf Robbins em 59 e o Paul já com 50 anos de idade, com isso de musicalidade, ele não precisa bater na porta do Thayer Gaston, não quer, e ele opera com a sua musicalidade. Disseram, né, que bom, Helen Bonny tem uma origem transpessoal, Paul e Clive humanista. Eu repito, vou repetir sempre, não, isso aí dilui o que a gente já encontrou, eu e o Gregório. Não.
ambos a abordagem Nord of Robbins, método de J.M. nascem, se estruturam pela musicalidade desses dois. Pela musicalidade desses dois. E se vocês assistirem a live da Helen Bonny, quem vai bater na porta da Helen Bonny é um cara chamado Abraham Maslow, seguidor de Rogers. E foi ele que disse para ela: eu gostaria que tu fosse a representante da música no que eu penso. Foi ele que bateu. Se alguém influenciou alguém, foi Helen Bonny influenciar Maslow, não Maslow influenciar Helen Bonny. Tá dando para entender, assim? Tá dando para entender, né? Então, eu não quero que a gente disperse no sentido de retirar da importância de dois caras, de uma musicoterapeuta e de um musicoterapeuta na origem lá, estamos falando de década de 40 e 50, Helen Bonny, no final da década de 40, Randolph Robbins nasce em 59, tendo nascido tudo isso a partir das musicalidades deles. Então, esse legado já estava sendo dado, e quando a gente conhece Audrey, Edward, que é mencionado já está sendo estudado pelo grupo de pesquisas aqui, Porto Alegre, Minas, não tem Maslow ali, não tem Rogers ali, a não ser que tu queira forçar. Tem a musicalidade do Paul. Esse menino desceu as escadas para ir para a sala de musicoterapia chorando. Ele está chorando, talvez em sol. Eu vou tentar acolhê-lo em algum modo gregoriano. Essa é a escuta musicoterapêutica do Paul, em 61. Então, eu quis fazer algo para a gente importante, eu acho, que é o seguinte, e aqui eu vou com bastante delicadeza. Deixa eu botar esses influencers a conversar com o seguinte critério, pessoal. Se vocês entenderem assim, o André fez uma história da música sintetizada, não é essa a intenção. Não, é essa a intenção. Mas eu fui adquirindo todas as obras, umas eu já tinha e fui relendo, e à medida, eu quero que isso vá desenvolvendo de mãos dadas com a gente ao longo da tradução de Healing, mas eu botei esses pensadores a dialogar entre eles. Com qual critério? No critério da nossa investigação, da nossa razão para estarmos juntos aqui e apalpando cada vez mais lá a musicalidade do Paul e a musicalidade da Helen Bonny. Então eu vou devagarinho aqui, provavelmente muitos de vocês iriam querer reescutar, mas eu acho que é legal eu falar do início ao fim, e depois isso vai ficar gravado, porque a gente tem que entrar na live, né, na aula 4, na aula 8. Vamos lá, então. Eu vou botar vários dos influencers a dialogar entre eles, tá? Naquilo, repito, não é a intenção eu fazer uma síntese da história da música, mas eu falar assim, sobre dois critérios. Então, eu não tinha fechado ali. Tá certo, meu amigo músico, que falou que outros músicos já pensaram antes do século, da metade do século XX. Porém, pensaram em termos de tratados e propostas de ensinamento, de contraponto, de estruturação de ensino de instrumento. Então, eu tive que repensar. Então, o que é dos meus influencers e do Gregório, eu li para o Gregório, que eu vou ler para vocês, qual critério, categoria, como é que a gente refraseia o lugar desses caras. Então, pessoas que pensaram, Luiz chegando, pensadores que pensaram, bem-vindo, Luiz, pensadores que pensaram, pessoal, a música na humanidade e ou a significação da música. Dá para entender? É outra busca. E sobre essa outra busca, de novo, não quero fechar. Talvez um de vocês, isso é muito bacana, estou aqui para a gente refletir, possa dizer lá na frente, André, encontrei um outro autor via um dos autores e que tu não citou, claro, porque não me influenciou ainda, né, talvez, que também pensou música na humanidade, mas tu não citou naquele texto. E a gente pode, quem sabe, ir costurando mais gente aqui. Para o final aqui do Healing, a gente ter uma galera com a gente. Então, eu tinha comentado com a Karen o seguinte, ela está chegando a Karen. Deixa ela entrar aqui que eu quero falar com você. Oi, Karen. Eu tinha comentado com a Karen
eu já estava muito contente com as lives terem pontuado para vocês a primeira geração de praticantes músicos centrados. O que o pessoal de Porto Alegre e de Minas, Isabela na palestra dela, está muito bacana, porque a gente está de mãos dadas, dando muita importância. Rodrigo sabe, Christian sabe, Karen sabe que estão começando em clínicas de Porto Alegre. Acho que, se não me engano, foi o Rodrigo que ouviu. Ah, mas de uma pessoa de uma clínica, eu usei uma palavra aí, as palavras não importam tanto, e o Rodrigo disse, claro que as palavras importam. Claro que as palavras importam. A gente não está falando de música como meio, música como ferramenta. Então, as palavras importam. Então, é muito bacana isso. E o pessoal de Porto Alegre, da Federal de Minas, Isabela eu ouvi também, e talvez o pessoal de Fortaleza, mas eu não tive acesso, né, a toda a palestra, as palestras. Parabenizei, Luiz. Meus parabéns pela apresentação. Meus parabéns. Karen, eu li a tua postagem de ontem, eu li para todo mundo a tua postagem de ontem, uma síntese que engloba o espaço para o paciente, a disponibilidade clínica. Eu vou receber agora um Homo Músicos, escolhendo ele o que escolher, seja panelinha, seja frutinha, seja tambor, seja maraca, isso vai nos levar à música. Tem tudo aí, parabéns. Sutil, simples, leve, com muita eficiência. Vamos lá, pessoal. Boa jornada aqui no diálogo dessa galera toda. E eu vou devagarinho botando as datas para também vocês irem mapeando. Platão, 4 a.C. Por reconhecer o poder da harmonia, propõe proibir o uso da flauta e da lira na República, por temer distúrbios na polis, civilização. Esse Platão já sabia o que a harmonia era capaz de fazer. Langer, 1895, Zuckerkandl, 1896, e o poeta Heinrich Heine, 1797, são citados por Paul e Clive na abertura da obra mestre deles, Creative Music Therapy, de 77. Por isso que eu cheguei neles, viu? E a partir daí vamos ramificando. O poeta diz, abre aspas, música é uma coisa estranha. Eu quase diria que é um milagre. Sobre música ser um milagre, também considerou Zuckerkandl, citado por Paul na Exploração 4, aula 4. Steiner, 1861, e Langer, bastante influenciados por Schopenhauer, 1788. Porém, Paul não o referencia. Langer nos introduz a Hans Lick, 1825, enorme crítico ao pensamento de Wagner, 1813. Sobre música ser uma representação emocional de quem a produz, segundo Wagner, música funcionava assim. Nenhum compositor poderia emocionar uma plateia sem emocionar-se. E a plateia, então, perceberia a emoção do compositor. Hans Lick disse, jamais, jamais. Para Hans Lick, música não representa nada que não seus padrões dinâmicos. Uhul! Temos aí um carinha muito parecido com Zucker. Que relação com o pensamento de Zuckerkandl? Wisnik, 1989, nos auxilia a localizar a musicalidade do Paul no que chama de habitual na música ocidental. Habitual. Do modalismo, século VI, a Debussy, 1862. Autores como Kiefer, 1923, e Carpeau, 1900, que marcam a chegada de músicos, musicólogos e etnomusicólogos a pensar, aí eu refraseei, 1, a significação de música, e 2, música e humanidade confirmam esse habitual. Mas Wisnik nos ajuda a expandir para trás e para frente, que é o que eu queria. Para trás.
para trás ao que chama de pré-moderno. Vamos gravando porque eu vou começar a usar isso. E aponta polifonias como as de tribos do Pigmeu do Gabão. A polifonia não começa na Renascença, né? Música indiana, Paul não trata da música indiana, etc. Então, isso para trás de Healing. Para frente, Adorno, 1903, acredita que a música de Schoenberg, 1874, realmente vem para não resolver, em acordo com a sociedade moderna. E assim vamos. Ok? Então agora vamos voltar para Healing e eu quero localizar o Paul. Eu quero localizar o Paul no que o Wisnik, Kiefer e Carpo chamam de o habitual de se pensar a música ocidental. E agora eu quero voltar para os meus 46,66% de influências que falam língua alemã e dizer que esses carinhas aqui, que na maioria são alemães, pensaram dois ícones na produção do que é habitual na música ocidental. Os mais citados de três por Paul em Healing Heritage, que é Bach e Beethoven. Nós já tivemos a contribuição do Chris Engel, que está aqui, tocando na Live 34, super legal, a Waldstein, de Beethoven. Hoje o Chris, eu de novo convidei, por favor, tu poderia tocar para a gente o Prelúdio 1 do livro 1, Cravo Bem Temperado. E por quê? Deixa eu só admitir aqui umas pessoas. Por que eu pedi? E o Cris, de novo, muito obrigado, Cris. Prontamente aceitou, deu um certo trabalho para ele, prontamente aceitou. Eu até liguei para ele antes, mandei uma mensagem para ele não se frustrar, que é o seguinte: como o vídeo é pesado, talvez vocês escutem, testei aqui com a Carol, talvez vocês escutem um pouco em delay o movimento dele com o piano. Abstraiam e ouçam a música. Quando eu for editar e ficar gravado, claro que eu vou gravar o original que eu tenho, tá? A internet faz dessas coisas. Então, que bacana, porque o Cris agora estabelece com a gente, e assim vai sendo as nossas lives. Live 34, a gente tem Cris tocando uma sonata de Beethoven. E agora a gente tem o Cris tocando Bach, Prelúdio 1, que inaugura o quê? Cravo Bem Temperado. Para quem não tem familiaridade, é uma oficialização do temperamento, os 24 tons. Na sequência, o Beethoven, por isso que eu pedi para o Cris, me estabelece, faz favor, Bach e Beethoven nas lives aqui, já 34 e 35, além de serem os autores mais citados por Paul, a gente tem o tonalismo aqui marcado. A gente tem totalmente Healing Heritage, no que é habitual. E aí eu também convidei a minha colega, nossa colega Juliana Carvalho, gaúcha, mas hoje mora hoje há bastante tempo mora em São Paulo, e a Ju, como eu falei para vocês, foi com quem eu iniciei a jornada de Healing Heritage. Eu me encontrava às quartas-feiras, ela fazia um café da manhã para a gente, ela é pianista, a gente começava a ler Healing e ela tocava para a gente sentir e pensar. Foi o início, daí a Ju teve que infelizmente ir para São Paulo, perdi a Ju, e aí até que eu comecei a me envolver com o Gregório Queiroz. E aí foi com o Gregório Queiroz. Mas a Ju sempre pertinho, e aí eu pedi para ela, por favor, porque a gente sempre conheço bem a musicalidade dela, e eu sempre pensei na Ju como uma pianista que toca muito bem Debussy. E aí eu perguntei, tu poderia trazer pelo menos um trecho de uma peça que tu te sinta confortável, que faça sentido para ti? E aí ela trouxe para a gente também. Então, um super agradecimento meu, imagino para que todo mundo que esteja com a caneca de CD, que todo mundo esteja também super agradecido para vocês aí também. Cris, a gente vai ouvir agora, tocando Prelúdio 1, do livro 1, do Cravo Bem Temperado. E depois a Ju vai falar sobre a peça que ela vai tocar, do Debussy, tá? Então aí, porque a gente tem o tonalismo com esses dois alemães, e a gente tem o outro autor que o Paul também cita. Então a gente tem os três autores, bem simbólicos,
que o Paul mais cita no melhor livro do planeta Terra de musicoterapia. É bacana porque eu comecei a ter insight assim, a partir agora, nós vamos para trás e para frente. Mauro Anastácio, nosso colega de São Paulo, baita pianista, também está preparando um Chopin para nós. Eu acho que vai preparar um Liszt também para nós. Carol está preparando um Satie, porque a gente agora eu quero começar aqui, justamente pedir, dar as mãos para a musicalidade dos nossos colegas, não só para vocês conhecerem uns aos outros musicalmente, como também a gente tem essas marcações nas lives desses autores que são citados pelos influencers e não à toa. Então, por exemplo, Debussy, ele é citado pelo Healing no final, porque ele é justamente uma transição entre o tonal para o atonal, onde o Paul não vai. Não que não soubesse, né? Não é isso. É onde não vai no nosso estudo de Healing, tá? Então, vamos lá, nossos colegas pianistas, super, muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai se deleitar. Esse prelúdio de Claude Debussy, ele pertence ao primeiro livro de prelúdios e ele foi baseado nas canções escocesas de um poeta também, de um compositor. Debussy já havia transformado essa canção numa música, numa canção também, porque é baseado num poema, em 1880. E a imagem, a cena, sugere uma menina escocesa cantarolando uma melodia de muita doçura, de muita candura. Então, é a menina dos cabelos de linho ou La fille aux cheveux de lin.
Ah, eu disse que foi um corte abrupto, foi só a primeira, uma parte, né? Não é a primeira e segunda, mas teve uma interrupção bem no momento de troca, assim, É, de humor, de andamento. não, mas muito obrigado aos dois, viu? Muito obrigado ao piano, à musicalidade dos dois. Super obrigado. E assim a gente vai com vocês, ilustrando musicalmente, né, esse andar. Então, o Cris nos ajuda a estabelecer esse tonalismo, a Ju nos ajuda a ir para a ponta de Healing Heritage com Debussy. Sim, eu tinha pedido para a Ju para tocar um trecho só, né? Também a gente não vai se alongar tanto nas obras pianísticas, porque a gente tem esse conteúdo. Então, super obrigado. Tá? Vamos agora para a aula 8 do Paul Nordhoff. E também a Ju nos prepara com esse Debussy para a parceria que o Paul, na aula 8, faz com o compositor. Então, vamos nessa. Talks on Music by Dr. Paul Nordhoff. Talk number 8. Para o Miguel, que não tem familiaridade, Conversas sobre Música, número 8. É uma série de 18 aulas que o Paul deu no ano de 1974 para 15 musicoterapeutas internacionais. Paul vem a falecer, infelizmente, em 1977. Então, em 74, a Nordhoff Robbins, como modelo, já existia há 15 anos. Então, à medida que ele vai dando as aulas sobre os conteúdos, todas elas estão sendo traduzidas no meu canal lá no YouTube, e estão sendo pesquisadas pelo grupo de Porto Alegre e Minas Gerais. Oi, André. Oi, André. Bem-vindo. Essa é a aula 8, então. O Miguel, por exemplo, vai ter que recapitular lá as primeiras aulas que estão traduzidas também. Até porque, claro que avança, né? Então, hoje a gente vai aprofundar o conceito de intervalo, como talvez não esteja fresco, porque a gente faz uma live por mês, eu recapitulo rapidinho, tá? Então, é o Clive apresentando aqui o Paul. Triads and inversions Tríades e inversões. in their relation to the interval concept. Em relação ao conceito de intervalo, ali na frente eu vou recapitular. Passo a palavra para o Paul. Let's just cast our minds back a bit Vamos só recapitular, pessoal. to the things we have covered. We have talked about tonal direction. Nós já falamos sobre as direções das notas. Recapitulando, então, para quem não lembra, aula 1, escalas. Aula 2, movimentações. Aula 3, direções. Então, não esqueçam, eu e o Gregório falamos, trouxemos em uma das lives, mais do que nunca, o conceito de intervalo e o grupo de Fortaleza, através do Elvis, que tem uma familiaridade com Steiner, estão revisitando as palestras, 7 palestras do Steiner. O conceito de intervalo, ele engloba lado a lado, ele põe juntos Zucker-Kendall e Steiner. Não esqueçam, recapitulando um pouquinho, eu vou improvisar com o meu paciente no modo frígio. A primeira nota, Mi, deseja permanecer, ou em termos de direção, ela deseja ir para Fá. Mas eu quero ir para Fá sustenido, André. Não dá. Porque a gente está no modo frígio. Aí tu está rompendo com a lei do modo frígio. O modo frígio, onde tu e o teu paciente se encontram, não permite Fá sustenido. E quando a gente pega isso e entende isso, a gente está falando da exploração 4, a vida dos intervalos. Então, Mi não deseja ir para Fá sustenido. Isso é burlar as leis do modo frígio. Agora, Mi quer ir para Fá. Mas eu fui de Mi para o 6º grau, tu deste um salto criativo. Então, tu modificaste o desejo da nota, tu não burlaste Mi, não burlaste o modo, ou a tonalidade que tu escolheste, mas tu fizeste um salto que não é o salto inerente da nota. Isso é o conceito de intervalo. First of all, that each tone has a force.
Em primeiro lugar, o Rodrigo gosta muito desse lugar aqui. Em primeiro lugar, cada nota tem uma força. That each tone has direction. Cada tom, cada nota, e aqui é bem importante, tem direções. S. Cada nota tem direções. These are tones within the scale system, of course. Estou falando de notas dentro de um sistema de escala. Por isso que a escala é importante na aula 1. Porque é o berçário, né? É o território. É o território, berçário está errado. É o território, o habitat delas. And these tones have their relationships there. E essas notas têm suas relações. Galera, tudo isso é aprofundar a exploração 4, que não é e nunca foi metáfora. A vida dos intervalos. They want to go. Elas querem ir. They want to go. Esse cara não está brincando, viu? 1974, mas ele praticava isso desde 61. Here, here, Aí ele começa a escrever no quadro negro. here, and here. And we take them where they want to go. Ai, ai, ai. E a gente as leva para onde elas querem ir. If it's suitable in the music, or we make what Se isso casa com a música. we came to call a creative Ou a gente faz com elas o que a gente chama de salto criativo. leap and take the tone in a direction it doesn't E a gente leva, então, a nota para uma direção que ela não naturalmente desejaria ir. naturally want to go, and we work from there. You E aí a gente trabalha de lá. remember that. You also remember the concept of the interval, Vocês, então, lembram do conceito de intervalo? which was early in the first semester, Eu lecionei no início do semestre. and which has proven to be so important. E o que se provou ser tão importante. Galerinha, Zucker, Kendall e Steiner aqui. Zucker, Kendall e Steiner. I think all along we've been able to refer to this concept Então, tudo isso junto a gente refere como o conceito de intervalo. of the intervals. Now, when we have a triad, Quando a gente tem uma tríade, a C um Dó, and an E um Mi and a G, e um Sol, we have what intervals? intervalos a gente tem. Os estudantes dizem terça maior e terça menor. And what else? E que mais? Ele pergunta. Uma quinta. Major third, a Terça maior, minor third, terça menor and a perfect fifth. e uma quinta perfeita. Nothing's Nada aconteceu. happened. Nothing is going to happen Nada vai acontecer until I move somewhere else. até que eu movimente para algum lugar. But Mas, aí ele toca Dó, Mi, Sol. sink yourself deeply into this experience. Mergulhem nessa experiência. Olha as palavras, gente. Mergulhem nessa experiência. Em 74, a gente realmente tem que rever as formações no Brasil. Mergulhem nessa experiência. Não é façam uma atividadezinha. A gente faz isso com os pacientes, os sujeitos, os homomúsicos. A gente promove junto com a dona música experiências, né, que são transformacionais. Agora a gente sabe porque há forças dinâmicas. Or this experience in which Aí ele toca uma tríade menor. the thirds change places Ou essa experiência onde as terças mudam de lugar.
And instead of major, minor, we have minor, major. Em vez de maior, menor, a gente tem menor, maior. This can be a very calming, soothing, relaxing. E essa pode ser uma experiência muito calma, muito tranquilizadora, muito relaxante. Eu entendo que ele não esteja falando aqui. Falei para o Chris que às vezes o Paul ele se empolga e traz umas falas, vai ter mais na frente ali. Eu faço questão da gente pensar juntos, né? Isso. Ele não está dizendo que o acorde maior, menor ou esse movimento ele é um movimento calmante, ele é um movimento, não tem aqui uma receita, disse pode ser, mas ele não está atribuindo à música esse efeito. Experience. The trick is that you mustn't think of anything else. O truque vocês não estarem pensando em nada mais. You must just listen. Só escutem. Dó, Mi bemol, Sol, tríade de Dó menor. But the moment I do Mas no momento que eu faço isso, this and take this, eu faço isso, ele toca uma tríade de Fá menor this, e Dó menor. expectations are aroused. Expectativas são criadas. Now, what is going to happen? E agora, o que vai acontecer? Visualiza quem já está mais familiarizado, o cenário dos nossos setting, do nosso dia a dia. Cris, Rodrigo, Carol. Me dá atenção, pede para a dona música, meus coterapeutas, Cris, tensiona. Eu estou pedindo para a dona música criar uma expectativa, porque a gente vai encerrar aqui a canção das novidades. O corpinho dos nossos pacientes se eleva, o bracinho eleva, às vezes eles começam a percutir, seja na bateria, seja nas teclas, dona música pedindo algo, criando expectativa. A gente encontrou o que esse cara fazia em 1961. There is a future here. Cria expectativa. Há um futuro aqui. Isso não é metáfora. Há um futuro aqui. There is the possibility for music. Qual é o futuro? A possibilidade para a música. A gente abriu. A Karen disse, posta foto. E a gente vê, o leitor dela vê, panelinha, frutinha, brinquedos, colorido, maracas, pandeiro, tambor, e ela diz, panelinha, frutinha, instrumentos, não sei. O que eu sei é que, seja por onde for a escolha do paciente, nós iremos para a experiência com música. É isso aqui. Nós iremos para um futuro com música. Isso aí. It doesn't want to stop there. A música não quer parar lá. It wants to go on. Quer continuar. Somewhere, it wants to move. Quer se mover. Now, it's so fascinating that É tão fascinante que Dó menor, when you double the root, quanto dobra a tônica, everything changes. tudo muda. Why do you suppose that is? Por que vocês acham que isso acontece? Let's go back to the triad again. Vamos voltar para a tríade de novo. Let's connect the triad with the concept we had of the interval. Vamos conectar a tríade com o conceito que a gente agora conhece dos intervalos. The interval of the third was an inner experience Galerinha, Elvis, agora a próxima afirmação é absolutamente Steiner. O intervalo de terça é uma experiência interna.
in which there was balance within us. O que provoca um equilíbrio na gente. A balance between our inner self, Um equilíbrio entre o nosso self, our inner emotional self, nossa emoção our inner thinking self. e a nossa razão. There is a balance. Há um equilíbrio na terça. This third, which tends a little bit in one direction, Que tende para uma direção. and this major third, E essa terça maior which tends in another direction. tende para outra direção. In the triad, we have these two balanced intervals, Na tríade, a gente tem esses dois intervalos equilibrados. plus the fifth interval, which you E o intervalo de quinta, will remember was the interval in which we are facing the outside world. que vocês lembram que é o intervalo que nos faz encarar o mundo lá fora. Steiner. We haven't taken a step towards it yet, have we? We're just waiting there. A gente não pisou lá fora. So we're waiting in A gente ainda está aqui. Dó, mi bemol, sol. a state of balance. Então a gente está esperando num estado de equilíbrio. The wonderful thing about the triad, É maravilhoso isso sobre a tríade. one has to divorce the triad from one's conventional harmonic train. Nós vamos começar a conversar sobre o Debussy agora, tá? Vamos devagarinho. A gente tem que poder se divorciar. Sempre procuro traduzir da maneira mais precisa ao que eu estou lendo. A gente tem que poder se divorciar do nosso treinamento convencional de harmonia. And begin to think of the triad as something one can E começando a pensar sobre a tríade, em alguma coisa, pessoal, ecoterapia, equipe CD, use quite freely alguma coisa que seja livre in therapy na terapia, in quite a different way, de uma maneira diferente. without the harmonic connections that you've been told and taught. Diferente das conexões harmônicas que vocês estão acostumados e aprenderam. This is an event. Rodrigo, isso é um evento. Dó, mi bemol, sol. Tá, só um pouquinho. The tone is an event. A nota é um evento. Rodrigo sempre gostou dessa frase. Espalha aos quatro ventos aqui. A nota é um evento e ele está dizendo que o acorde aqui é um evento. A gente conversou antes e eu disse que eu ia comentar isso, porque eu não falei para a Isabela, não falei para a Cristiane, não falei para o Cristiano sobre isso. O que eu acho, pessoal? De duas uma. Ou a gente também incorpora no nosso vocabulário, a gente não tem que pensar igual, né? E aqui eu não estou também... Acho que o Paul está certo. Não. Mas, o que é fato? A nota é um evento, o intervalo é um evento, mas o intervalo é composto por... O acorde é composto por intervalos, né? E ele vem batendo nisso até agora. Então, sim, o intervalo é uma composição, é estruturado por eventos. Então, ele é empolgado, isso é um evento. This is an occurrence. Isso é uma ocorrência. Olha que bonito isso, Rodrigo. Isso é uma ocorrência. This is a challenge. Isso é um desafio. And yet, E every one of them is just absolutely balanced todos são absolutamente equilibrados e controlados. and controlled. But do this for a Faça isso para uma criança. child. Então tá. Si bemol, ré bemol, fá. Para uma criança. Ré, fá sustenido, lá. Fá, lá bemol, dó. Marvelous experiences with just a Experiências maravilhosas só com a tríade. triad. A partir dessa tríade, que é a mais comum. Tríade maior, tríade menor. The little old
boring triad. Now you double the root. Agora vocês dobram a tônica. What intervals do you add? You add the perfect fourth, you add the sixth, Quarta justa, sexta, and you add the octave. Now in the octave, you remember, was the experience of finding oneself. e na oitava, não esqueçam, uma experiência de um autoencontro In balance in the outer world. com equilíbrio com o mundo lá fora. The sixth was the first step out one took from the fifth. O sexto grau é o primeiro passo para quem está saindo para o mundo lá fora. Tudo isso é Steiner. The fourth was the movement from the third to the fifth. A quarta é o movimento da terça para a quinta. So all of these things now combine. Então, todas essas coisas agora se combinam The moment you simply double no momento que tu simplesmente dobra a fundamental the da fundamental tríade. tone of the triad. Now listen, here is such a Escutem, beautiful example aqui há um belíssimo exemplo disso. of what composers instinctively feel. O que compositores instintivamente sentiram. E é interessante, eu estou traduzindo para vocês agora, e realmente, como vocês ouvem de mim e do Gregório, olha só essa frase. O que compositores instintivamente sentiram. Para mim, o Paul Nordorf era totalmente um musicoterapeuta instintivo. Ponto. Ponto. Depois vieram os conceitos de music child, a partir da minha musicalidade clínica, eu escuto o Homo Musicus na minha frente, aí vem, e nós estamos dando agora um ajuste de toda essa terminologia que é muito palpável. Hoje a gente consegue totalmente traduzir com esses termos, mas esse cara era puro instinto musical, né? Então ele está falando aqui em Steiner, em Zucker, mas ele era esse musicoterapeuta, né? Instintivo. This is Debussy, and you will hear a good bit of Debussy today and tomorrow. Então, esse é Debussy. Vocês vão ver um trecho de Debussy hoje e amanhã. Because he was primarily Ele foi, primeiramente, o the compositor one who que liberou o acorde freed chords from the relationships of the das relações que os acordes têm com a harmonia tradicional. traditional harmony of the past. More than anyone. Mais do que qualquer um. Debussy is still not properly understood. Debussy não é ainda propriamente entendido. Listen what he's doing with triads, with doubled roots. Ouçam o que o Debussy faz com a tríade e com o dobramento da tônica. Now with triple roots. Agora triplicando a tônica. Isn't that beautiful? Não é lindo? Absolutely named after a star. Diz o Alfred, é um dos meus favoritos. O Paul, o nome que recebeu foi depois de uma estrela, Canop em francês. Canop. C-A-N-O-P-E in French. It always makes me think of something very primeval. O Alfred diz, sabe, isso me faz pensar em algo muito primitivo. It makes me think of looking at a star. O Paul diz, isso me faz pensar que eu estou olhando para a estrela. Falei para o Cris que ia entrar essa fala assim. Tudo bem, né? Cada um enxerga o que quiser. Eu só fico pensando às vezes assim, vamos só relembrar isso.
me faz pensar em algo primitivo, diz o Alfred, e isso me faz pensar em enxergar a estrela, né? E daí, aí me lembra Helen Bonny. Beleza, um enxerga algo primitivo, o outro enxerga a estrela. Daqui a pouquinho, bem isso, assim, os espectros não são tão infinitos. Improvável, talvez, eu vou elocubrar aqui, me pondo num lugar, assim, talvez de um terapeuta de IM, que, sim, mas ninguém vai estar numa fábrica. Ninguém vai estar numa corrida de carro. Entendem? Então, assim, não. De novo, não entendo que o Paul esteja falando que quem vai ser submetido a canop vai ver estrelas. É a percepção dele. The wonderful distance of that star. A distância formidável de uma estrela. The absolute steadfastness of it. Isso que eu te falei, Cris, que eu fui atrás. Steadfastness. Steadfastness. Então, me faz pensar em uma estrela, a distância linda que ela tem, né? E a sua absoluta firmeza. Porque, ao mesmo tempo, não sei o que vocês sentiram quando ouviram o piano da Ju. Para mim, como fica, eu estou usando o termo aqui, como fica muito firmado que não tem firmeza, né? Não tem uma estabilidade em termos de campo tonal, mas eu acho realmente fascinante isso. Eu não sei bem onde é que está a tônica no Debussy. It's absolute security in the heavens. É absolutamente a segurança nos céus. I mean, you could paint yourself marvelous pictures. Tu pode pintar quadros lindos. Then at the very end, he doubles these chords. E aí, no final, ele dobra os acordes. Desculpe, pessoal, isso aqui é o prelúdio do livro 2, tá? Chamado Canop. So that you have them in both hands. Tá, e agora vocês têm nas duas mãos. And uses a different harmony now. Ele usa uma harmonia diferente agora. Olha que lindeza. It's a superb example. Esse é um exemplo maravilhoso. Now just think of using chords like that. Agora pensem então, pessoal, em usar acordes como esse. You've got a delicate child. Vocês estão vendo uma criança delicada. You've got not a very active child. Não uma criança muito ativa. You want to create a mood. E vocês querem criar uma atmosfera. Tá, galerinha? Pensem no Paul intervindo, tá? Porque parte é a gente estudar esse cara. Pensem no Paul. E aqui tem também a definição de Music Child, que eu descrevo lá na live do Paul Nordorf, a live 1. Tá tudo dito aqui também, assim. Vocês estão com uma criança que não é muito ativa, e vocês estão querendo criar uma atmosfera para ela. Então, o que é Music Child, lembrando vocês, né? É a leitura, essa criança, esse homo musicus, que daí é lido a partir da musicalidade clínica do paciente. Vamos pensar o que ele fala sobre Audrey. Eu quero encontrar uma matching picture from Audrey to Audrey. Eu quero encontrar uma foto, eu quero encontrar uma matching picture que a minha musicalidade clínica, agora é o André falando, em terceira geração, agora dando nome aos bois. Eu quero, com a minha musicalidade clínica, perceber o que a music child dessa homo musicus me comunica, me expressa, e eu vou voltar uma foto musical de Audrey para Audrey. Então, quando a gente traduz isso aqui, pessoal, ele estava falando com musicoterapeutas como eu estou. Então, visualizem uma criança que não é muito ativa e que tu queira criar essa atmosfera para ela. Ele está falando aqui realmente de uma musicalidade clínica. The child is perhaps... Come here, Jane. Ele convida a Jane para tocar. Do a little
quiet, half-frightened drum beat. Por favor, Jane, toca alguma coisa mais calma. Uma half-frightened, um pouquinho, eu diria assim, suspensa, na batida do tambor. Tu é uma criança tímida. Eles estavam simulando, vai ser uma criança tímida. And you're a shy little girl. All right? We've just A gente ele está simulando, ele está fazendo um role playing. A gente recém se encontrou. for the first time I've given you the brushes will do, and Eu te dei as baquetas you're going to begin. All right? e tu vai começar. Estão entendendo que ele tá fazendo role-playing apoiando a Jane com uma influência debussiana. Thank you, Jane. That was lovely. Obrigado, Jane. Foi muito legal. And a lovely response. E uma resposta muito legal. You enjoyed that? Yes, I did. Tu gostou disso? E ela, sim. Aí dela se dissesse não, eu acho. But you see what a wonderful mood. Vocês percebem que vibe legal? Create with just this beautiful thing, Só com isso que a gente falou. which, as I say, we take so much for granted. E muitas vezes a gente toma por passar batido, né? Então aí os meninos aqui que estão em Porto Alegre, aqui da minha equipe, trabalhando em clínicas e como já estão em pouco tempo e tendo que educar diretores de escola, diretor de clínica, realmente tanto assim, o Rodrigo dizendo, não, as palavras são importantes, eu preciso que vocês me escutem, né? Música não é meio, a gente não faz qualquer coisa, há forças dinâmicas, a gente opera com relações intervalares e isso é transformacional. Tá aqui, galera, tá tudo aqui. E realmente, a gente tá falando de 74, como a gente toma isso assim, né? Nada na mesma, toca de qualquer jeito. Porra, e ainda é, cara, ainda é. And you see how important it is that clinical improvisation Olha como é importante isso em termos de improvisação clínica. is absolutely without any but the most tenuous relationship to the traditional harmonic. E isso não tem uma relação com a harmonia tradicional. Now let's go back again to this beautiful, still not completely understood drum. Então vamos voltar para essa beleza, mas ainda a não tão compreendida tríade Dó, Mi, Sol. And we're going to invert it. Nós vamos inverter isso. Em inglês, the sixth chord é a primeira inversão. Turn the board over, Cloud, would you please? Vocês todos entendem o que significa inverter, né? And you all know what I mean by inverting. We're going to do Nós vamos fazer isso. Mi, Sol, Dó. A terça no baixo. that. And instead of having a chord that is Então, ao invés de ter um acorde Dó, Mi, Sol, balanced with 2/3 que é equilibrado por 2/3 e uma and a quinta, fifth, what do we have now? o que a gente tem agora? 3, 4, 6. Terça, quarta e sexta, né? Don't we? So we have, it's fascinating, just think of this. We have
Então, o que a gente tem é fascinante pensar isso. The three, we have the interval that's moving away Nós temos os três. O intervalo from the three, que está se movendo para fora dos três. and we have the interval that's gone beyond the five. E a gente tem um intervalo que quer se mover para além da quinta. So the moment one has a sixth chord, Então, no momento que a gente tem um intervalo em primeira inversão, one has a completely different experience. alguém tem uma experiência completamente diferente. Olha isso, olhem isso. Então, se a gente oferece uma experiência com acordes no estado fundamental, a gente oferece uma experiência, eu vou usar Steiner, eu não estou dizendo, eu não estou julgando aqui, eu não estou interpretando. A gente vai oferecer uma experiência que tem 2/3 e uma quinta. Quando a gente inverte, a gente oferece embutido uma sexta, que vindo para o conceito de intervalo, é justamente o intervalo que começa a pedir para sair para o mundo. A gente não diz que a gente parte do nosso objetivo terapêutico é promover uma melhor e maior integração do nosso paciente com o mundo a partir da sua musicalidade. Então, só sutilmente invertendo o acorde e oferecendo agora uma sexta ao invés de 2/3 e uma quinta, a gente oferece uma outra experiência. Então, é inaceitável que a gente ouça. Vai para a musiquinha, música como meio, músico-terapeuta sendo desvalorizado em termos do seu valor hora. Tu sabendo isso aqui? Tu sabendo o que tu faz? Com movimento sutil com os teus dedos? Tu leva uma musicalidade, e a gente entende que musicalidade leva para o desenvolvimento e para a amenização dos sintomas. Só nós sabemos fazer isso. Chegamos totalmente na singularidade da identidade do profissional musicoterapeuta, que, a meu ver, foi o que fez vocês se esforçarem e continuam se esforçando para serem melhores musicoterapeutas, porque senão, para quê? O Paulo é um terapeuta ocupacional, por que ele está aqui? Se a ideia é sempre tocar como ele sempre tocou, né? Acordes em estado fundamental, de qualquer jeito, não pensando numa intenção de promoção de experiências diversas para pessoas que já têm o seu mundo limitado por uma patologia, para que ele está aqui se dá na mesma. Não dá na mesma. The first inversion of the triad A primeira inversão da tríade, Mi, Sol, Dó, is not just a device. não é só um equipamento, It's not something that has evolved. não é algo que desenvolveu, It is also an event, é um evento, a very important adventure. um evento muito importante. Remember, Vocês lembram disso? A sonata de Beethoven em Dó maior, Opus 2. that marvelous Beethoven. Sonata maravilhosa do Beethoven. Sorry, I made some mistakes, but you remember how Vocês lembram quão bonita ela é? beautiful it is to hear those in sequence. Escutar essa sequência It's just absolutely thrilling. é magnífico. Because what you're getting is a repetition of the same experience all Porque o que vocês estão recebendo é a repetição da mesma experiência todo o tempo, fluttering, voando the time, just na frente dos ouvidos de vocês. fluttering before your ears. It's wonderful experiences. São experiências maravilhosas. 3, 4, 6. Terça, quarta, sexta. You're not outside of yourself. Tu não está fora de si. You haven't found yourself yet in the octave. You Tu não encontrou a si na oitava. Olha esse papo. Nunca tive esse papo na década de 90. haven't had the
the tension experience of the seventh, Tu não teve experiência de tensão com a sétima, but you're on your way, mas tu tá a caminho. and yet there's such control in it. Porém, mas há um controle nisso. Tendo meditado profundamente sobre isso e percebendo os resultados, tocamos a primeira inversão. Played the first inversion and experienced the E experimentamos a primeira inversão. beautiful interval of the fourth and the sixth, Da quarta e da sexta, que agora é a segunda inversão. with the balance of the third held, O equilíbrio da terça, and now we're going to invert it the second time, e agora a gente vai inverter pela segunda vez, ou seja, Sol no baixo, Dó, Mi. and we have the same intervals, Temos os mesmos intervalos, but in a different relationship. mas em uma diferente relação. The fourth is below instead of above. And A quarta está embaixo, ao invés de acima. what a tremendous difference that makes. E que enorme diferença isso faz. How different the experience would be the same. Aí ele toca a sonata em Dó maior de Beethoven. Que diferente experiência isso seria, né? Thing at all. Não seria a mesma coisa se fosse Sol, Dó, Mi. And I think we mentioned that in the end of the second term, what Eu acho que a gente mencionou numa parte no processo da nossa aula, Sol, Dó, Mi. a beautiful feeling one has with the sixth chord that something must happen. Que bonito esse sentimento que a gente tem com o acorde na segunda inversão de que algo vai acontecer. And it does in the E isso acontece nos concertos. concerto, where you have Quando vocês têm, e essa é uma cadência bem tradicional, né? Isso é uma improvisação que ele fez. the orchestra stops, A orquestra para, the pianist takes a deep breath and hopes to God o pianista toma fôlego e espera he won't make a mistake, que Deus não deixe cometer um erro and embarks on his e embarca na cadência. Olha isso, cara. A orquestra para, o pianista toma fôlego e embarca na cadência. Música viva, música viva. A gente está na aula 8, hein? Aula 8 é para a gente estar totalmente apalpando isso e entendendo mais do que nunca a aula 4, a vida dos intervalos. cadenza. What other chord could announce Qual outro acorde poderia anunciar essa cadência? the cadenza but the 6/4 chord? If I did, Ele faz outra cadência e diz, seria cômico, né? it's comical, isn't it? And it really is E funny. é divertido. But these are things we don't think about. We take A gente não pensa muito nisso. A gente dá na mesma. them so for granted. So to use 6/4 chords with a child, Tá? Então, eu sempre gosto disso do Paul, assim, daí ele vai para a clínica, então usar acordes da segunda inversão com uma criança, you're just opening the door all the time for that child. tu tá abrindo a porta do tempo para essa criança. You're raising curtains all the time Tu tá levantando cortinas a todo o tempo. for that child. And Debussy again, E agora Debussy de novo, this wonderful example. esse maravilhoso exemplo In one of his more better known and more, numa das composições muito conhecidas dele, you can almost say hackneyed pieces. You come to the climax of this. tu chega no clímax ele vai tocar Prelúdio, livro 1, número 10.
the 6/4 chord. Acordes na segunda inversão, Everyone. movendo-se. And it has this tremendous nobility that the 6/4 E há essa enorme nobreza chord has. que o acorde de segunda inversão tem. So there it is, and I even showed you, I think, because of the kindness of a friend of Sybil's, I have. Posso mostrar para vocês outros exemplos do poder do acorde de segunda inversão através da delicadeza de um amigo que me mandou a primeira página de Salomé. Sent to me the first page of Salome and how it opens that brief bit of the A ópera não tem abertura, strings, the curtain goes up, a cortina sobe e acende uma escala. we're right away on the 6/4 chord. Very beginning of the opera. Just for one measure, and we're. Então, ele toca esse exemplo, isso acorda a vibe ou a atmosfera da expectativa justo já no começo da ópera. But there it is. And you will find examples over and over again. O clarinete faz uma ascensão como uma introdução. Vocês vão encontrar exemplos, vários exemplos, de novo e de novo, da sensibilidade de compositores para esse acorde em particular. Of the composer's sensitivity to this particular chord. And as you know, it's enormously important E como vocês já sabem, é enormemente importante nessa cadência. in the cadence. One, 6/4. Primeira inversão, quinta, sétima, tônica. 5/7/1. All right, forget it. We're not going to use it like that, Não vamos usar dessa maneira, except when we want to, a não ser quando a gente queira. except when it's right to. A não ser quando for correto usar. But we must also be able to use them quite freely A gente tem que aprender a usar esses acordes de uma maneira muito livre and with clinical directness. e com um direcionamento clínico. So when you bring children experiences Então, quando vocês, daqui que eu quero partir, quando vocês trazem essas experiências para as crianças, of the 6/4 o chord, acorde na segunda inversão, you're bringing those wonderful experiences vocês of estão trazendo experiências maravilhosas de abertura, de possibilidades, ability, of opening, of possibility. May I show you something else? Posso mostrar outra coisa para vocês? You know, I just love to share these things with you Vocês sabem que eu adoro dividir isso com vocês porque me empolga. because they excite me so. What composers do with music. O que compositores fazem com a música? Here's a composition of Debussy in 3 sharps. Aqui tem uma composição do Debussy com 3 sustenidos. Está em Lá maior. So it's A major, isn't it? É uma tonalidade maior. It's in a major key. É o prelúdio, livro 1, número 4. He plays the A. Ele toca o Lá. So much music begins with a single tone. Tanta música acontece com essa primeira nota. Lembram que ele fala um evento já traz a promessa do todo, né? Remember we mentioned that before. Vocês lembram que a gente mencionou isso antes? He plays the A, Ele toca o Lá. immediately plays the Imediatamente ele toca Lá, Dó sustenido, Mi. A, C sharp, E, but as a 6/4 chord, Mas como um acorde na segunda inversão, and
does that. Faz isso. That tremendous unexpected chord. Esse acorde tremendamente inesperado. Às vezes o Cris, na improvisação, no apoio, na coterapia que ele faz, ele traz o acorde de sétima diminuta e às vezes traz para a minha musicalidade, que estou improvisando com o paciente, algo nessa sensação também de inesperado. Volta e meia, quando o Cris faz isso, eu olho para ele. Mas é muito interessante, assim, é muito interessante porque eu pelo menos, na minha musicalidade, acho que na dele, quebra um padrão que seria o padrão esperado, né? The moment you hear it is absolutely right. No momento que tu escuta isso, é totalmente certo. Interessante isso, assim, o que é certo, né, subjetivo? Sim e não, né? A gente já pode aqui, músico-centradamente, perceber, assim... isso também acontece na coterapia, né, Cris, Rodrigo, Carol? Às vezes vocês estão me apoiando. Falo isso porque na maioria das vezes eu estou na função de terapeuta. E aí sai algo do lugar, não tem? E aí a gente se olha, às vezes, pode que o Cris, inclusive, olhe para mim e... desculpa, foi mal. Porque aí a gente teve um conflito com a dona música, assim, houve um choque, e a gente tem que ajustar. And this is genius, isn't it? Isso é gênio, né? And you will find when you Vocês vão achar, estamos terminando, pessoal. study the works of Debussy Nos estudos de Debussy, that there is a basic musical structure que tem uma estrutura básica he seldom abandons, que ele raramente abandona, and that is the relationship of 5 and 1. que é a relação de quinta e tônica. No matter how free the harmony, Não importa o quão livre está a harmonia, no matter how dissonant it might seem, não importa quão dissonante ela pode estar, you will find the dominant and the tonic is there. tu vai encontrar a relação de tônica e dominante lá. And it gives its underpinning. You look at this. Wonderful. D flat major. Now you could do it for hours. And what happens? Vocês podiam fazer isso por horas. E o que acontece? Is that? O que foi isso? The dominant seventh O acorde de sétima dominante. Eu tinha esquecido que vinha isso e eu falei do exemplo do Cris com o acorde de sétima dominante. chord. A dominant seventh chord that never resolves. Um acorde de sétima dominante que nunca resolve. This is what I mean by Debussy. Isso é o que eu digo que o Debussy... isso que eu falo que o Debussy está liberando os acordes Freeing chords from their traditional da sua função tradicional harmônica role in harmony and using them in an absolutely new way. e os utilizando de uma maneira absolutamente diferente. E agora? D flat major at last. Ré bemol maior por fim. Que glória, né? Glorious. And Esse cara sentia tudo isso, galerinha. Esse cara sentia tudo isso. A maioria de nós, me incluo, tem que exercitar. É isso que eu quero nas formações. E quando a gente fizer uma formação músico-centrada que está amadurecendo, a gente tem que submeter o músico-terapeuta a essas experiências. Isso aí. whoa. That's called Como é que se chama?
La puerta del vino. A porta do vinho. The door of the garden. That's it. Beautiful. The door of the vineyard. Yeah, it's a marvelous one. É maravilhoso. And in this, I must show you this third and fourth measure of this same. Eu tenho que mostrar para vocês, acabando, o terceiro e quarto compassos Wonderful one. desse mesmo prelúdio maravilhoso, que começa com o acorde na segunda inversão. That starts with the 6/4 chord. Prelúdio 4. 5/1. Quinto primeiro. 6/4. Segunda inversão. Da-dum. Remember that. Da-dum. Lembrem. And these E esses are all dominant seventh chords. todos são acordes de sétima na dominante. Every single one. Todos. Por fim, pessoal, me empolga isso. So it's from this kind of Então é sobre esse tipo de liberdade freedom that a real music que a musicoterapia real, therapy, a clinical improvisational terapia com base em improvisação clínica, therapy could come into being. deve acontecer. Because if this hadn't taken place, Porque se não houver isso, we just wouldn't be here today. se não houvesse isso, a gente não estaria aqui hoje. Tá? Como eu falo isso para vocês. Então, para que a gente está perdendo tempo aqui? Se é para tocar tudo igual e tá tudo na mesma. Tô cantando Galinha Pintadinha aqui, dá tudo na mesma. A criança tá rindo, tá bem? Não, tudo errado. Tudo errado. Really. This has paved the way musically for all the things Isso estrutura a maneira que musicalmente a gente faz tudo. we now do. For our deliberate, conscious use Para o nosso uso intencional e consciente dos elementos harmônicos. Por isso que a gente fez aqueles shortzinhos lá no meu Insta, com todos os meus coterapeutas, sabe? O uso das funções harmônicas. A gente tem que pensar, Julinha está na zona de conforto, vamos começar a trabalhar com o sexto grau menor. Vamos andar da dominante principal de uma tonalidade para a dominante secundária para alcançar o sexto grau menor. Agora, tudo isso vamos começar a inverter. Tudo isso vamos começar a modular. Na outra praça tonal, vamos buscar outro tipo de caminho. É isso. Tudo com uma intenção. of each harmonic element, each musical component. Para a nossa intenção consciente de todos os elementos harmônicos, de todos os componentes musicais. And we owe Debussy A gente deve para o Debussy muita coisa a tremendous amount como terapeuta. as therapists, just for this very reason. Por essas razões. Wonderful creative freedom. Uma liberdade criativa maravilhosa. Para quem não lembra, a liberdade criativa para Northrop Robbins é uma das características da formação do musicoterapeuta, né? Da musicalidade clínica. Liberdade criativa. Soa fácil, mas vocês notam, depois de 8 aulas, mais a aula 14, formando 9 aulas, e a gente chega no meio agora, bem na metade do estudo de healing, em conjunto aqui, liberdade criativa é algo bem trabalhado. And this is what we must have in therapy, É o que a gente tem que ter em terapia, liberdade criativa. creative freedom. But tailored to the child. Aí vem a postagem da Karen, mas sob medida para a criança. Também, por isso que é complexo e por isso que a gente é profissional musicoterapeuta e não é um psicólogo que toca violão. É tudo isso que a gente está estudando até agora, só que sob medida
para aquilo que a gente percebe é o direcionamento da criança te mostrar onde ela está e onde ela pode estar. Por isso, eu li 2 vezes a postagem da Karen hoje, da Karen Vipri. Porque no começo da escrita dela tem uma obrigação de abrir espaço para a criança. E a partir daí, uma crença dela, músico-centrada, de que tudo conduzirá para a música. E lá a transformação vai acontecer. Então, todas as intenções são fundamentais. Eu adoro analogia, eu acho que foi o Rodrigo, não sei quem me disse que gosta das minhas analogias, mas eu abri a boca para o meu dentista e o dentista, vamos de qualquer jeito. Vamos de qualquer jeito. Lá eu vejo. Como assim? Ele, lá dentro da minha boca que ele vai decidir Não, ele tem que escutar a minha dor, que lado é a minha dor, ou ele vai botar uma broca no lado oposto da minha dor. Eu estou falando que eu estou com dor nessa lateral e ele vai para cá com a broca, mas na música a gente faz isso. Vai de qualquer jeito. A gente só toca galinha pintadinha em dó maior e em sol. Por quê? Porque está cômodo para mim. Em violão eu só toco isso. Mas o teu paciente autista, justamente ao tosse, ele tem uma tendência ao ensimesmamento. O mundo dele, teoricamente, escapa da relação. Escapando da relação, tem muito menos chance de desenvolvimento. E tu toca só a mesma coisa? Está reforçando o autismo em musicoterapia? Metendo a musicalidade do teu paciente só em 2 praças? Me explica. Suited to the child, challenging the child, Sob medida para a criança, adequada à criança, desafiando a criança, olha isso, Karen, estimulando, stimulating, arousing, estimulando, apoiando. supporting. But we must have this beautiful creative freedom. Nós temos que ter dentro da gente essa bela liberdade criativa. And it's nothing that's given, you E nada é que é dado. have to work. Tu tem que trabalhar. Eu falei sobre isso, não lembrava que ele falava isso na conclusão. É algo trabalhado, galera. É por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente está aqui. Aprendendo palavra por palavra e a gente fazendo exercício de incorporar nas nossas práticas clínicas. Depois a gente tem obrigação de valorizar o nosso trabalho. You won't be able to do more than you are Vocês não vão ser capazes de fazer para uma criança mais do que vocês são capazes de fazer. able to do. You won't be able to bring more to Não vão ser capazes de trazer mais para uma the criança child than you have in your heart do que vocês têm no coração de vocês, na mente de vocês, nos dedos de vocês, in your mind, in your fingers, in your whole body. no corpo inteiro. Olha isso. Como living music, como música viva. Oi, que bom. Estou falando para pessoas agora, para colegas que já entendem isso. As a living music with which to transmit Com a qual a gente transmite as experiências que uma criança deve ter. the experiences the child must have. Ah. Deu. Ai, ai. Boa noite, bom fim de semana. Foi top.